A pescaria esportiva oceânica no Brasil teve início na década de 50, com seus primeiros relatos de captura registrados pela embarcação Nêmesis, do comandante Raymond de Castro Maia, no ano de 1955, em Cabo Frio, Rio de Janeiro. O Yacht Clube do Rio de Janeiro, localizado na Urca, foi o primeiro clube do Brasil a promover um torneio de pesca esportiva. Isso ocorreu na temporada de 1963-1964. No início da década de 70, outros tradicionais clubes do Brasil também aderiram ao esporte. Os torneios de pesca oceânica acontecem nos meses quentes de outubro a fevereiro, onde as correntes do Brasil se aproximam de nossa costa e, nesse período, a temperatura da água varia entre 22 e 28 graus centígrados, trazendo nela os peixes considerados de passagem. As principais espécies capturadas na pesca oceânica esportiva em nossa costa são o sailfish, marlin branco, o marlin azul, o dourado, o atum amarelo, o bonito oceânico, e a cavala varroa. Porém, nem todos têm o mesmo valor e a mesma procura por parte dos pescadores esportivos. A maioria das competições de pesca oceânica são voltadas para a captura de peixes de bico. Portanto, o sailfish, o marlin branco e o marlin azul são os peixes mais procurados pelos pescadores esportivos em nossa costa. Os materiais utilizados na pescaria oceânica são o caniço, a carretilha ou molinete, o anzol e a isca, que pode ser natural. Nesse caso, utiliza-se o farnangaio, peixe muito encontrado na região de Angra dos Reis, ou a isca artificial, que é feita de borracha e é basicamente a réplica de uma lula ou pequeno peixe. As iscas são feitas sempre de resina, que aí, após sair da forma, tem o processo de secagem, lixa e polimento, para ficar bem brilhosa. Depois encaixa-se a saia de borracha e vem para a parte do empate, que pode ser empatado com anzol 90 graus, anzol 180 graus ou somente um anzol, dependendo da preferência do pescador. E sempre buscando que as iscas, com os formatos, tipo de cabeça, imitem um peixe em fuga, uma lula, para atrair os grandes predadores que são os marlins azuis. O sistema adotado na pescaria esportiva oceânica é o de currico, onde o barco navega numa velocidade de 4 a 10 nós, ou 6 a 19 km, arrastando as iscas, que por sua vez simulam um cardume de peixe, atraindo assim seus predadores. As competições de pesca esportiva oceânica duram aproximadamente 13 horas, sendo 8 horas de currico e 5 horas de navegação. As embarcações participantes do torneio saem do Yacht Clube às 6 horas da manhã, onde navegam aproximadamente 2 horas e meia para chegarem ao pesqueiro. A competição tem início às 9 horas, que é quando os pescadores são liberados para colocarem suas linhas na água e iniciarem sua pescaria, e segue por todo o dia, tendo seu horário de término às 5 horas da tarde, para só então regressarem mais 2 horas e meia de navegação ao clube. Em 1993, os pesquisadores Alberto Amorim, Eduardo Pimenta, Marcelo Rezende e Carlos Arfelli, em parceria com institutos voltados à pesca, criaram o Projeto Marlin com o objetivo de liberar os peixes de bico e estudar os aspectos biológicos e pesqueiros dessas espécies. Por alguns anos, ainda pôde-se perceber resistência por parte de alguns clubes e pescadores esportivos ao método de liberação dos peixes de bico.
Mas, com a diminuição da espécie e o aumento da conscientização do pescador esportivo, o bom senso prevaleceu e o método de liberação passou a ser adotado definitivamente. Com a criação desse projeto, a pesca esportiva tornou-se parceira ideal, pois durante a realização de torneios, toda a infraestrutura de captura dos peixes de bico foi disponibilizada, ampliando assim a coleta de informações e efetivando a liberação dos peixes de bico por parte dos pescadores esportivos. Com muitas evoluções e grandes mudanças no que se trata de preservação, a pescaria oceânica esportiva teria mais uma grande mudança na temporada 2008-2009, a implementação do anzol Circle Hook. O anzol Circle Hook, que a princípio para o leigo, quando olha, acha que é um anzol que está com um defeito, porque a ponta é virada para dentro, ele realmente parece um anzol defeituoso. Mas o que acontece? O peixe engole esse anzol com a isca e ao sair, ou ele regurgitar essa isca, que normalmente ele faz quando está no estômago, o anzol sai e prende no canto da boca, no canivete, a gente chama, no canivete. 95% das vezes o anzol fica espetado ali, não rasga o estômago, não rasga nada por dentro que causa hemorragia. E isso naturalmente é um benefício magnífico, foi uma descoberta que ajudou muito e vai continuar ajudando na preservação dos peixes, não só dos peixes de bico, como os outros peixes também, principalmente para quem pratica pesca esportiva, que pesca e libera o peixe depois de capturado. Além da mudança no anzol, houve também a conclusão de que o limite mínimo da linha deveria ser de 30 libras, pois minimizaria o estresse do peixe causado pelo longo tempo de briga com o pescador e aumentaria suas condições de sanidade no momento da liberação, não deixando com que o peixe se torne presa fácil de tubarões. Ao longo desses 51 anos de competições de pesca oceânica realizadas pelo Yacht Clube do Rio de Janeiro, o declínio nos números de captura dos peixes de bico é evidente e assustador. A diferença é enorme. Eu diria que hoje você pesca 30% do que pescava há 30, 40 anos atrás. A diferença é mais ou menos por aí, se não for maior. Agora, culpados para isso. Muito bem, nós mesmos já matamos muito esse peixe antigamente. Nós saímos para pescar e matávamos o peixe. E a lancha que chegava aqui, teve uma lancha que chegou uma vez com 33 peixes mortos. Não se justifica isso hoje mais, não se faz mais isso. Aqui no iate não se mata mais os peixes, principalmente nos seus torneios. Todos eles são liberados. Houve uma colaboração nossa? Houve. Grande ou pequena? Pequena. Mas o grande predador hoje é a pesca de espinhel, dessas traineiras, espinhel boiado, que inclusive prejudica a navegação e que nada é feito. O peixe vem aqui para desovar, é uma piracema, como disse. Ele vem, fica aqui algum tempo se alimentando, desova, a ova é fecundada e a reprodução se realiza. Mas, com esses espinhéis boiados, que são milhares e milhares de anzóis todo dia, dizima, não sei quanto, mas vou chutar, pelo menos uns 60% do cardume que chega aqui é dizimado por essa pesca predatória, com certeza. A pescaria predatória comete inúmeras irregularidades, entre elas a captura da sardinha viva em sua época de defeso, que vai de 1º de novembro a 15 de fevereiro, e a captura ilegal de peixe de bico, sem que haja a menor fiscalização sobre elas, nem marítima e muito menos em terra, quando os peixes são desembarcados para comercialização. Na época em que o peixe aqui chega, a pesca da sardinha está no defeso, não pode ser pescada. Mas existe uma brecha. Os atuneiros, aqueles que vão pescar os atuns lá fora, podem pescar a sardinha para levar para o oceano e lá pescarem os atuns com essa sardinha. E essa sardinha, ela é pescada pelos atuneiros, mas ela é presenteada, entre aspas, para essas traineiras pescarem aqui perto também. É aquele jeitinho, né, que existe, que nós sabemos que existe,
e que nós, pescadores esportivos, podemos reclamar, como eu estou reclamando, mas agir temos que deixar por conta do Ministério da Pesca, por quem de direito. Desta maneira, as traineiras de espinhel que utilizam de 800 a 1.200 anzóis presos a seu longline podem atingir até 100 km de extensão, devastando os peixes de bico de nossa costa e também os dourados e atuns, além de matar tartarugas, pássaros e golfinhos, que por atacarem a sardinha viva que ali está, também acabam ficando presos a essa terrível linha assassina, chamada espinhel. Mesmo com as irregularidades das traineiras de espinhel e a matança que elas provocam, ainda existe um lugar no Brasil que é tido como um dos melhores lugares do mundo para a pescaria esportiva oceânica, Cabo Frio. Com suas águas agitadas e ventos fortes que dificultam a ação de traineiras espinheleiras, Cabo Frio abriga em suas águas a certeza de que o novo recorde mundial está ali. Cabo Frio não permite que você pesque lá o ano todo e nem todos os dias. Cabo Frio, de repente, o vento e as condições de mar não permitem que você vá pescar. Então, continua tendo um potencial muito grande. Quem vai a Cabo Frio pescar marlin azul, sente no ar a possibilidade de voltar com um recorde mundial. Por ser uma região de ressurgência, onde ocorre o afloramento das massas de águas profundas e frias do oceano à superfície, um espetacular crescimento das populações de peixes na região acontece. E acompanhando esse crescimento, a incidência de peixes grandes no local é evidente, atraindo assim olhares de todo mundo para a pescaria do marlin azul. O torneio Cabo Frio Marlin Azul Invitational é tido como um dos torneios de marlin azul mais importantes do mundo, pois ao longo de seus 20 anos de existência já registrou grandes exemplares em sua história, incluindo o recorde mundial em competições até 2011, o marlin azul de 575 quilos capturado por Eurico Soares na temporada de 2000-2001. Sem ajuda a gente não ia embarcar esse peixe jamais. Foi uma batalha muito forte porque saía até fumaça da carretilha, né? E nós éramos 4 pessoas a bordo e mais o fiscal. Muito pouca gente para uma operação tão forte, né, tão violenta. E a gente, 3 horas da tarde para as 5, a gente só tinha 2 horas e mais 1 hora sobressalente, né? Então a gente embarcou esse peixe embicheirado exatamente faltando 10 minutos para acabar a hora sobressalente. O peixe de Eurico, assim como todos os marlins azuis acima de 250 quilos que são capturados nesta competição, são doados para instituições de caridade, com a finalidade de alimentar crianças e pessoas necessitadas. A pesca oceânica esportiva vem evoluindo ao longo de sua história, com a finalidade de criar avanços tecnológicos em prol da sanidade e bem-estar do peixe, e principalmente atender às necessidades ambientais, voltando seu foco único e exclusivamente para a preservação das espécies de peixe de bico e para o auxílio a biólogos e pesquisadores em novas descobertas. Enquanto os pescadores esportivos lutam para criar anzóis e técnicas do peixe não sentir dor e ser liberado sem sofrer danos, os pescadores predatórios vão dizimando de maneira irregular os cardumes de peixe de bico que passam em nossa costa para desovar. Os peixes de bico, por terem a carne escura e com baixo valor de mercado, não levantavam interesse aos pescadores predatórios, que focavam suas pescarias para a captura dos dourados e atuns, por possuírem alto valor comercial. De uns anos para cá, isso mudou. Mesmo com a proibição da captura dos peixes de bico, essas traineiras vêm voltando sua pescaria ainda mais para eles, pois com o aumento dos restaurantes japoneses e o aumento na procura pelo atum, que vem sumindo e ficando cada vez mais difícil de ser encontrado em nossas águas, os peixes de bico, na sua maioria o sailfish, são vendidos como atum e passam a ter um grande valor comercial para os pescadores predatórios, que mais uma vez agem de maneira irregular e são beneficiados pela falta de fiscalização. Esse é o cenário da pesca oceânica em nosso país.
fascinante pelo seu contato com a natureza e por ser um esporte que atua cada vez mais em parceria com o meio ambiente, mas que tem um inimigo mortal, que não prejudica só o esporte, e sim a natureza, capturando muito mais do que um ambiente tem capacidade de repor. O espinhel mata os pequenos, os médios, os grandes ainda conseguem escapar, mas os grandes não são eternos, né? Então ele está matando os que vão crescer. A gente pesca e libera, eles pescam e matam. E aqueles que continuam matando, tem que pensar que se é uma fonte de renda para a pesca profissional, que ele está matando a galinha dos ovos de ouro. Está pensando só hoje, né? Você tem filho, vai ter neto. É complicado, não é fácil resolver, mas tem que ser resolvido. Senão, olha, jamais de la vie. Precisamos de alguém que atue como super-herói nesta causa, para combater este vilão que age de maneira fatal e desenfreada por toda a nossa costa. E para isso, mais do que nunca contamos com o Ministério da Pesca. Afinal, a pescaria predatória pode dar fim a esses tão fascinantes peixes, os peixes de bico.